Ontem nós falamos algumas coisas importantes, maravilhosas sobre Jesus numa festa judaica. Primeiro, nós aprendemos que Jesus não está numa festa judaica, não numa festa dos judeus, mas Jesus está numa festa bíblica. E se a festa é bíblica, então a festa é para todos que creem no Senhor Deus. E aí eu estou enviando, postando hoje um estudo no YouTube, uma breve introdução falando sobre o seu direito de celebrar as festas bíblicas. O seu direito de celebrar as festas bíblicas. Nosso vídeo vai ser postado daqui a pouquinho, vai subir daqui a pouquinho no YouTube e você entra lá para conferir no Escatologia Fácil com Israel e nós estaremos lá explicando o seu direito de celebrar uma festa bíblica. E nós estamos aqui hoje então para falar de encontrei Jesus numa festa e encontrei Jesus em uma festa do Pessach, Hag Samea Pessach. Nós vamos falar algumas coisas novamente sobre o Samea Pessach, sobre o Pessach, sobre o Hag e vamos explicar algumas coisas sobre tudo isso novamente. Nós vamos ler o Salmo 118, nosso salmo de hoje é o Salmo 118, que fala exatamente da canção ministrada por Jesus no cenáculo. E hoje eu trouxe imagens do cenáculo para você, eu trouxe imagens do Cedron para você, eu trouxe imagens do Akeldama e hoje nós vamos ter coisas bacanas para poder falar, amém? Então deita o seu celular e nos acompanha. Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua misericórdia dura para sempre. Digam os que te temem, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, que poderá me fazer o homem? O Senhor está comigo, os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Foi esse salmo que Jesus cantou no cenáculo no dia ou na noite que antecedeu a sua morte. Então hoje nós vamos orar por vocês e ministrar essa palavra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Não deixe de acionar os corações, amém, irmãos? Não deixe de mandar uma mensagenzinha para eu saber que você está me acompanhando. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então eu quero abençoar sua casa com essa palavra. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Que o Deus vivo de Israel, que o Deus perfeito de Israel, que o Deus soberano de Israel, que o grandioso Deus de Israel possa ser sobre sua vida e sobre sua casa de uma maneira tão especial, tão tremenda, tão forte, tão inigualável, tão incomparável, que você possa sentir, perceber, viver exatamente as misericórdias do Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grandes são as tuas misericórdias. O Senhor é bom. E o tempo todo Ele é bom. A bondade do Senhor dura para sempre. As misericórdias do Senhor não têm fim. É o que diz a palavra de Deus. Então eu quero orar por você agora. E eu coloco a sua vida no altar de Deus. E em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar em tua casa. Que o Senhor possa entrar em tua vida. Possa entrar em tua família. Possa fazer morada em tua casa no dia de hoje. Possa abençoar a tua casa no dia de hoje, enriquecer a tua vida com a presença doce do Espírito Santo, caminhar no meio dos enfermos e curar os doentes, sarar aqueles que estão enfermos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Encontrei Jesus em uma festa. Eu espero que Deus hoje possa falar com você, porque o Senhor me levou a refletir em outros aspectos. Eu disse para vocês ontem que eu tinha 7 estudos preparados para apresentar só sobre a Páscoa. Pois é, o Senhor mexeu no meu coração e eu acabei passando uma boa tarde dessa madrugada estudando um pouco mais, porque o Senhor falou no meu coração para eu trazer outras informações que vão enriquecer a vida de vocês, que vão abençoar a vida de vocês.
E eu acredito que Deus tem algo lindo para falar com vocês nesta manhã de hoje. E o Senhor tem algo lindo para ensinar a vocês nessa manhã de hoje. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 4 pontos do Pêssar. 4 pontos no dia da morte de Jesus, que ele replicou a festa do Pêssar. Lembrando, queridos, que a festa do Pêssar, a palavra Hag, e que ontem eu passei para vocês, a palavra Hag significa ensaio, e nós vamos mostrar para vocês alguns slides, algumas imagens, para que você possa ir anotando à medida que a gente vai falando. A palavra Hag significa ensaio, e nós perguntamos ontem sobre o que eles estão ensaiando, o que Israel está ensaiando em cada uma das festas. Tendo a primeira festa mais importante de todo o calendário de festas judaicas, de festas bíblicas, a mais importante é a do Yom Kippur. É aquela que é realizada no fim do ano e que relembra todo o ano e onde se pede perdão, é o dia do perdão. Depois do dia do perdão, a segunda festa mais importante é a festa do Pêssar, a festa da Páscoa. E nós vamos falar um pouco sobre ela. E hoje eu vou pontuar para vocês 4 situações dentro do Pêssar, de Jesus vivendo esse ensaio, e você vai se encontrar em algum desses lugares. Você vai se ver em algum desses lugares. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você em algum desses lugares. Eu vou falar com vocês sobre o Akeldama. Vou mostrar para vocês imagens para que vocês possam escrever, não se preocupem. Eu vou mostrar para vocês o Akeldama, vou falar um pouco sobre o cenáculo do templo, eu vou falar sobre Simão, e aqui você vai encontrar certamente a sua vida em um desses momentos, e eu vou falar do Cordeiro Pascal. Então são esses 4 pontos hoje que o Espírito Santo me incomodou e eu acordei de madrugada e vim preparar esse estudo para vocês. Então nós vamos agora partir para o primeiro ponto do nosso estudo de hoje. O Akeldama. A pronúncia é Akeldama. O Akeldama, que é o Vale do Sangue. Está aparecendo de maneira correta para vocês aí? Amém? Eu acho que sim. Amém. Akeldama. O que é o Akeldama, pastor? O Akeldama é o lugar que foi comprado com o dinheiro da traição de Judas Iscariotes. Então nós vamos começar pelo Akeldama, o lugar que foi comprado pelo sangue, pela morte de Jesus de Nazaré, com o dinheiro da traição de Judas Iscariotes. A palavra Akeldama significa vale de sangue, ou vale do sangue. Então vamos caminhar um pouquinho para nós aprendermos sobre Pêssar e vamos aprender sobre cada detalhe dessa festa. A primeira, como se escreve em hebraico a palavra Hag Pêssar. Nós temos aqui a transliteração da palavra Hag e da palavra Pêssar. Bem, o que é uma transliteração? A transliteração é quando você pega os caracteres de uma determinada língua, no caso hebraico, e traduz para a sua língua. O nosso alfabeto é arábico. Então nós copiamos aqui do alfabeto Aleph Beit, do hebraico, e trazemos para o nosso alfabeto. Então nós temos a palavra Hag, que é festa. Hag é com o espírito brando que nós pronunciamos essa palavra. O hebraico é uma língua gutural, então ela usa muito a garganta. Hag. E a palavra Hag significa festa, celebração. E ontem nós falamos algo tão importante que você guarde no seu coração. A festa que o Senhor pede para o povo de Israel celebrar para ele, ele diz a Faraó: liberte o meu povo para que o meu povo celebre uma festa no deserto. E eu quero que você comece hoje refletindo sobre a importância de encontrar motivos para celebrar uma festa no deserto. A importância de você encontrar forças para celebrar uma festa no deserto. É tão importante que você entenda que o inimigo se sente vencido em cada momento que você reage, em cada momento em que você se mostra mais aguerrido, mais pronto para a batalha do que ele.
é tão importante que você perceba que o inimigo não quer ver você sorrindo, não quer ver você reagindo. E eu tenho sempre dado essa orientação aos irmãos, e fica aqui a nossa primeira palavra de hoje. Querido, é muito importante que você decida ser forte. Decida ser forte. E por pior que seja o momento que você está enfrentando, eu estou enfrentando um momento difícil na minha vida, na minha família. Eu estou enfrentando um momento pesado na minha família. Mas eu não preciso sair por aí distribuindo essas palavras de dor e de angústia e dizer para as pessoas que os dias estão difíceis e pesados. Eu não preciso, eu posso transformar isso em uma mensagem de fé. Hoje eu estou aqui um pouco enfermo, um pouco gripado, um pouco congestionado, a garganta irritada, minha família inteira com Covid, e nós estamos assim preocupados com todos, mas eu vou vir aqui ficar jogando isso? Não. Não, na realidade o nosso coração tem que estar positivo em Deus, e o que o inimigo nunca espera de nós é resiliência. O inimigo nunca espera de nós uma reação. O inimigo nunca espera de nós que façamos uma festa no deserto. Ele acha que o deserto é algo que ele está produzindo. Ele se sente fortalecido quando nos joga no deserto. Quando ele nos coloca no deserto, ele sente que nós estamos sendo desfavoráveis, estamos sofrendo, estamos sendo colocados em situação desfavorável, mas não, o nosso Deus é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ainda que eu esteja no deserto, eu tenho que achar forças para glorificar ao Deus vivo. Então ache forças, depende de você encontrar forças no Senhor Jesus Cristo, depende de você achar coragem, não depende de outro, não depende que outra pessoa reaja, não depende que outra pessoa viva o que você tem que viver, você tem que reagir, você precisa reagir. Então coloque no seu coração o que Deus falou com o povo de Israel: faça uma festa para mim no deserto. E a palavra Hag, como nós dissemos ontem, a palavra Hag significa ensaio. Então, cada festa hebraica, cada Hag, Hag Yom Kippur, Hag Shabbat, cada festa, ela está ensaiando alguma coisa. E o que essa festa está ensaiando? Ela está ensaiando a libertação. Ela está ensaiando a passagem do anjo da morte, passando sobre as casas daqueles que têm o sangue do Cordeiro em suas portas, e a vida está sendo protegida. Ele está ensaiando a libertação. Então vamos aprender um pouco sobre essa festa, e vamos aprender sobre as mensagens lindas que estão nessa festa, no dia em que Jesus viveu aquilo que Israel estava ensaiando há algum tempo. No calendário judaico, então nós temos no calendário judaico, a primeira festa do calendário judaico é a festa do Yom Kippur. A primeira festa do calendário é a festa do Yom Kippur. E a festa da Páscoa, Pessah, é uma festa que dura 7 dias. 7 dias. É muito comum em Israel que as festas tenham essa durabilidade, essa duração, esse tempo. Ela dure todo esse período de 7 dias. Ela tem essa duração de tempo. Por quê? Porque o 7, ele vai falar de uma ação perfeita do céu na terra. O 7 se contabiliza 3 mais 4, e nós aprendemos isso nas nossas aulas de Apocalipse, que estão acontecendo todo domingo às 8 horas da manhã, pelo Instagram. A gente está transmitindo Apocalipse versículo por versículo, e nós já aprendemos que 3 mais 4 formam o número 7, e aí o 3 mais 4 é porque 3 é o número do céu, é o número de Deus, 4 é o número da criação, então é o céu na terra, e o céu na terra é o número 7. E nós estamos então aprendendo que o número 7 é o número da perfeição. Tudo acontece em 7. Em uma festa de casamento, a festa tem que durar 7 dias. E aqui nós encontramos Jesus transformando a água em vinho, exatamente numa festa de casamento. A primeira aparição pública de Jesus, porque ele já havia feito uma cura anterior, e ele já havia também virado as mesas dos cambistas lá em Jerusalém pela primeira vez. E anote isso aí, Jesus virou a mesa dos cambistas 3 vezes. 3 vezes, anote isso aí na sua Bíblia. Jesus virou a mesa dos cambistas 3 vezes. E a primeira vez foi
cidade chamada Caná da Galileia, onde ele vai transformar a água em vinho. E é uma mensagem linda do Senhor ali, porque a água é algo sem sabor. Ela é importante, ela sustenta, ela traz um sustento, um equilíbrio para o organismo. Mas a água não tem sabor. Num casamento, a festa precisava durar 7 dias. Porque os 7 dias falam de céu presente no meu casamento, céu presente na minha vida. No meio da festa acabou o vinho, Jesus foi convidado, e sempre que Jesus é convidado, ele vai fazer alguma coisa. Nunca esqueça de convidar Jesus para a sua vida, nunca esqueça de convidar Jesus para essa festa que eu sugeri a você de fazer. Nunca deixe de convidar Jesus. Faça a festa e chame Jesus para essa festa. Faça a festa e chame o Senhor para que nada dê errado. Quando Jesus é convidado, então as coisas mudam. O casamento que estava destinado a não ter sabor, agora é um casamento com sabor, e o melhor sabor. Toda festa dura 7 dias. O Pêssar também dura 7 dias, porque na realidade as festas também estão falando das bodas do Cordeiro. Anote aí, o número 7 de todas as festas hebraicas, de todas as festas bíblicas, aponta para bodas do Cordeiro, que é um tempo em que a igreja estará com Cristo por 7 anos. A participação do povo durante a festa do Pêssar, no dia em que Jesus foi morto, foi de 2,5 milhões de pessoas nos 7 dias de festa. Então, nos 7 dias de festa, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas derramaram 277 mil litros de sangue naquele dia. E nós falamos para vocês que o templo achou uma solução para este sangue. E eles então canalizaram água corrente, água viva. A água viva na Bíblia é uma água que corre direto do rio. É uma água corrente, não é uma água parada. Para lavar os pés de alguém que visita a nossa casa em Israel nos dias bíblicos, a água deveria ser uma água viva, uma água corrente, não uma água parada, para lavar os pés. Ou então lava-se com perfume, lava-se com azeite, com óleo, mas nunca com água parada. Então 277 mil litros de sangue precisavam ser lavados, e nós mostramos como Jesus está nisso. Nós mostramos para você como furaram o peito de Jesus, a lança entrou ao lado da costela de Jesus, saiu água e sangue, para que se cumprisse exatamente essa semelhança na festa do Pêssar. Mas hoje nós queremos caminhar um pouco, e vamos a partir de agora caminhar um pouco mais sobre a festa do Pêssar. Qual é o propósito da festa do Pêssar? O que o Pêssar está celebrando? O Pêssar está celebrando a nossa libertação. A nossa libertação. A libertação da morte, a libertação da escravidão, a libertação do Egito, a libertação de Faraó. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não apenas te livrou do Egito, Ele te livrou do Faraó. Veja que o Egito é um local parado, o Egito é um local geográfico. Então tirar você do mundo nem sempre significa tirar o mundo de você, não é verdade? Tirar você do mundo nem sempre significa tirar o mundo de você, porque às vezes Faraó se ajunta aos seus exércitos e te persegue. Ele te persegue, ele quer te destruir. E ainda que você tenha sido liberto do mundo, o mundo às vezes te persegue, te provoca, te chama a atenção. O mundo vai atrás de você. Então muitas vezes o mundo não sai de nós. Nós saímos do mundo, mas o mundo não sai de nós. Mas Faraó persegue e vai atrás com seus exércitos, causando medo, pavor, e nos faz lembrar de toda a escravidão. Então a palavra de Deus está nos dizendo: o Senhor não só te libertou do Egito, o Senhor te libertou de Faraó. O Senhor te libertou de Faraó, e se ele vier atrás de você, ele vem para a morte. Em nome de Jesus, se Faraó vem atrás de você, ele vem para morrer, ele vem para perecer, os seus exércitos vêm para ser devorados pelo poder do Altíssimo.
Então escreve isso: o Senhor me libertou de Faraó. Escreve uma frase aí: o Senhor me libertou de Faraó. Ele não só me libertou do Egito, mas libertou também do chefe do Egito, do príncipe do Egito, do rei do Egito. E se os exércitos do Egito vierem contra mim, eles vêm para morrer, eles vêm para perecer. Então escreve isso, escreve aí no seu comentário. Coloque aí na nossa live de hoje: se o Faraó vem até mim, ele vem para perecer. Eu estou liberto do Egito e também estou liberto de Faraó. Como é lindo isso, irmãos! Como é lindo isso! Escreva isso. Eu não estou apenas liberto do Egito. O Egito é um lugar geográfico, é um lugar estagnado, é um local parado. Às vezes você sai do Egito, mas o Egito vem com você. O Egito te persegue. O Egito te provoca, mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para você: na festa do Pêssaro, onde Jesus é o sacrifício, você está liberto do Faraó também. Então você pode dizer ao pecado: eu não quero você. Você pode dizer a Faraó que te persegue: morra no mar, nas águas de Deus. As águas de Deus venham te submergir. E Faraó está repreendido em nome de Jesus. Amém? Faraó está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faraó está repreendido, está vencido. E veja, qual é o propósito da festa do Pêssaro? É apresentar a libertação. O cordeiro morre para que todo Israel seja livre. E aí nós aprendemos duas lições. Primeiro, o Senhor nos tira de onde nunca poderíamos sair sozinhos. É lindo isso, irmãos. Eu sou apaixonado com a Bíblia. O Senhor Deus nos tira de um lugar onde nunca poderíamos sair sozinhos. Jamais poderíamos sair sozinhos. Nunca poderíamos sair sozinhos. O Senhor nos tira deste lugar. O Senhor Deus nos coloca no lugar onde nunca poderíamos entrar sozinhos. Como é lindo isso! Nunca poderíamos entrar sozinhos. Qual é o lugar que nunca poderíamos entrar sozinhos? Porque não temos força. A terra prometida. Nós jamais poderíamos viver a promessa. O Senhor nos tira de um lugar que jamais poderíamos sair sozinhos. Porque não temos força para nos libertar de Faraó, não temos força para nos libertar do Egito, não temos força para nos libertar do mundo, mas o Senhor nos tira com sua mão forte. Ele dá sinais, Ele faz os sinais, Ele tira a mordaça de Satanás, as algemas do diabo, as algemas de Faraó, os grilhões de Faraó são quebrados em nome de Jesus. E Ele nos faz sair do Egito sem força, sem nenhuma força, o Senhor nos faz sair do Egito. O Senhor nos libertou do Egito, e o Senhor nos libertou de Faraó, e o Senhor nos libertou dos exércitos de Faraó, dos seus milhares de soldados, dos seus batalhões infinitos. O Senhor venceu todos eles. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e essa palavra tem que estar com você nessa manhã. Se 10 milhares nos perseguem do inferno, de Faraó, muito mais existe no exército de Deus para nos proteger, para nos defender, para nos abençoar. Muito mais tem o Senhor para nos dar do que o inimigo para retirar de nós. Então, se Faraó nos persegue, o Senhor nosso Deus nos dá força para vencê-los, e Ele nos usa com autoridade para vencê-lo. E aí há uma mensagem muito linda na vida de Moisés. Com o que vencemos Faraó? Vencemos Faraó com o cajado. Vencemos Faraó com o cajado. A palavra de Deus é o nosso cajado. Vencemos Faraó com o cajado. Você tem o cajado nas tuas mãos, você tem a palavra do Deus vivo nas tuas mãos. Então você vence Faraó com seu cajado. E Faraó vem com espada e lança como o gigante Golias. Nós vamos contra o Senhor em nome do Senhor dos Exércitos, municiados da palavra, municiados da Bíblia. O cajado é suficiente. Pastor que está comigo, pastora que está comigo, o cajado é suficiente para você.
O cajado é suficiente. Você não precisa de nada mais do que o seu cajado para vencer os exércitos de Satanás. Eu não disse que Deus tem algo lindo para dizer para nós hoje? Deus tem algo lindo para dizer para nós hoje. Nós podemos vencer Satanás. Então nós estamos falando até agora de Akeldama. E daqui a pouco eu vou dar detalhes para você sobre o Akeldama, sobre o vale de sangue comprado com as moedas de Judas Iscariotes, da traição de Judas. Mas agora eu quero mostrar para você um segundo lugar da nossa mensagem de hoje, o cenáculo. A imagem que você está vendo aqui atrás é a imagem do lugar que nós vamos em 2023. Amém? Escreva aí, eu vou em 2023, pastor. Escreva aí, em nome de Jesus eu vou. Em 2023 eu estou com o Senhor lá em Israel. Amém? Coloque aí, eu vou em Israel com você. E aqui você está vendo o cenáculo, o lugar onde houve o Pentecostes. Este lugar abençoado é também o lugar onde a igreja estava reunida quando Pedro foi solto da prisão. É também a casa de João Marcos. É este lugar que houve a reunião do Pentecostes. E há uma mensagem de Deus para nós neste lugar. Porque a palavra do nosso Deus diz que aqui Jesus Cristo se reuniu com seus discípulos e celebrou a Páscoa e constituiu a ceia do Senhor. Ele celebrou a Páscoa e constituiu a ceia, instituiu a ceia e celebrou a Páscoa. Neste lugar, que agora tem algumas alterações, como você pode ver, existem alguns arcos, porque isso é obra dos muçulmanos. Os muçulmanos, o governo otomano que governou Jerusalém durante alguns séculos, alterou alguns lugares, inclusive o cenáculo, porque para eles também é um lugar santo, porque Jesus é considerado um profeta entre os muçulmanos também. Então eles fizeram deste lugar uma mesquita durante o tempo do governo otomano. Por isso você está vendo esses arcos. Este lugar deveria ser quadrado. Então você está vendo aqui o lugar do dia do Pentecostes. O lugar em que Jesus se reuniu com seus discípulos para a última Páscoa com eles e a ceia instituída na vida dos discípulos de Jesus Cristo. O que o cenáculo nos ensina? O que o cenáculo nos ensina? O cenáculo nos ensina lindas lições. A primeira lição que o cenáculo nos ensina a aprender a andar nos propósitos de Deus. O cenáculo é um lugar de aprendizado. Eles aprenderam no cenáculo não só a viver ali o ensinamento da ceia do Senhor, mas eles aprenderam sobre propósitos de Deus. Deus tem propósitos. Foi ali no cenáculo que Jesus disse: convém que eu morra, porque se eu não morrer não haverá salvação para ninguém. Convém que o Filho do Homem seja entregue à morte. E ali eles aprenderam os propósitos soberanos de Deus. Eles aprenderam a soberania de Deus. Quando Jesus ascendeu ao céu, já ressurreto, depois de passar com eles 40 dias, Jesus disse: permaneçam neste lugar, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. O cenáculo nos ensina sobre espera, e a festa da Páscoa nos ensina sobre esperar. Veja, Israel esperou 80 anos para sair do castigo de Faraó, esperou 80 anos para sair do castigo da escravidão de Faraó. O Egito esperou 430 anos para ver Israel saindo, Israel que entrou sobre José e saiu sobre o governo de Ramsés. O povo teve que aprender a aguardar o tempo de Deus. Então agora o Senhor está te ensinando sobre Páscoa. A Páscoa ensina para nós que nós temos que aprender a aguardar a soberania de Deus e aceitar a soberania de Deus. Você tem que aceitar a soberania de Deus. A saber esperar o tempo de Deus agir
Entende, querido? Você tem que saber esperar a hora de Deus, o propósito de Deus, porque Eclesiastes capítulo 3 nos diz que para tudo há um tempo determinado. Então o Senhor tem um tempo determinado da cura, da libertação, Ele tem um tempo determinado da bênção, da provisão, da porta aberta, do casamento, do filho, da cura de um filho. Ele tem um momento determinado para tudo. E o cenáculo está nos ensinando, espera. Então eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Espera, meu amado, espera. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Espera nessa manhã. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Amém? Espera. Espere, pastor Cosme. Espere, Ana Camargo. Aprende a esperar. Aprenda a esperar em Deus, porque no seu tempo Ele fará a sua obra. O cenáculo nos ensina isso. Jesus diz para os discípulos: aguardem, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Então o cenáculo está nos ensinando a esperar. E o cenáculo está nos ensinando o tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo determinado. Jesus do cenáculo se reuniu com seus discípulos. Pegou da mesa da Páscoa, que nós vamos mostrar para você em uma dessas lives. E na mesa da Páscoa, o Senhor Jesus tirou os elementos da ceia. E Ele disse para os seus discípulos: comam em memória de mim. E Ele está dizendo: convém que eu morra. Chegou o tempo de eu entregar a minha vida. Chegou o tempo. Pedro disse: jamais, Senhor, não faça isso. Não se entregue. Mas Jesus tinha um propósito que estava ligado no propósito de Deus. Você tem que entender que às vezes não é o que você quer, é o que Deus quer. E a Páscoa está te ensinando isso. A Páscoa está ensinando você a viver no tempo de Deus, a aceitar os propósitos de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, Cleide, aceite os propósitos de Deus. Daniele, Ruth, aceite os propósitos de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo agora. E Ele está mandando você esperar. Espera. Você pediu a Deus para falar com você nessa manhã? Então espera. Espera. Espera pacientemente no teu Deus. Espera. A Páscoa está falando disso. Espera no seu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar agora à primeira mensagem do Akeldama. Então acho que Deus já tem falado algumas coisas com vocês. Se Deus já falou alguma coisa com você, confirma para mim. Pastor Jaime falou comigo alguma coisa importante nessa manhã. Amém. Eu me sinto realizado em Deus quando Ele pode nos usar para levar uma mensagem para você. Agora nós temos uma mensagem no Akeldama. O Akeldama. Akeldama é o nome do vale chamado Cedron. Esse nome foi dado pelos sacerdotes que pagaram pela morte de Jesus Cristo. Esse nome foi dado pelos sacerdotes quando receberam as moedas que Judas devolveu da sua traição. Então os sacerdotes pegaram aquela moeda e disseram: essa moeda está suja de sangue inocente, não convém que ela fique no templo. Então usaram aquele dinheiro para comprar o vale do Cedron. Então agora nós temos uma linda mensagem no Pêssar, na Páscoa, porque a Páscoa é a morte do Cordeiro para trazer vida à casa daqueles que têm o sangue sobre os seus umbrais. Amém? Então agora nós temos uma linda lição, uma linda mensagem aqui. Eu falei ontem para vocês, Jesus segue um ritual. Ele desce do cenáculo, passa pelo vale de Cedron para ir orar no Getsemane. Ele faz isso sempre que ele vai a Jerusalém. E o vale do Cedron é também conhecido como vale de Rinom e vale do Geena. Ou seja, é o lugar que foi usado para representar o inferno. Exatamente isso. Quando a gente for a Israel, eu vou mostrar para você o inferno. O inferno fica às margens dos muros de Jerusalém. No vale do Cedron, que quer dizer lugar escuro, também hoje conhecido como Vale de Josafá, o rei Josafá.
também é conhecido como Vale de Rinom ou Vale do Geena, o inferno. Mas por que esse lugar foi conhecido como inferno, pastor? Porque ali no Vale do Geena, do Rinom, levava-se o lixo de toda a cidade de Jerusalém. Era jogado ali. E todos os dias os agentes do fogo, ou seja, soldados do templo, desciam e ateavam fogo naquele lixo, para que animais peçonhentos, para que animais sujos e imundos não entrassem dentro da cidade santa. Naquele fogo, as pessoas se jogavam tentando morrer. Quais pessoas? Os leprosos que não podiam entrar em Jerusalém, os aleijados, os doentes, os cegos, os coxos, as pessoas que não tinham como voltar para Jerusalém, os indigentes, os rejeitados de suas famílias, os que não tinham famílias, os filhos que não tinham pai, eles estavam ali. E o que eles faziam? Eles se lançavam sobre o fogo. Exatamente isso, eles se jogavam no fogo, buscando a morte para si. Que loucura! Então os sacerdotes usaram aquilo como figura. O que havia no coração daqueles doentes, daqueles aleijados, deficientes e rejeitados? Às vezes nem sempre doentes, mas rejeitados também. Havia ódio contra Jerusalém. Por isso a palavra de Deus diz que no inferno haverá ranger de dentes, porque as pessoas ali estavam com ódio de Jerusalém. Como Jerusalém permite que eu esteja aqui nesse lugar de sofrimento? Como Jerusalém me colocou aqui? Então eles se lançavam no fogo buscando a morte. O pior é que muitos não morriam. Muitos não morriam. Então isso tornava ainda pior o sofrimento deles. Entende isso, irmãos? Vocês entendem isso? Então isso tornava o sofrimento deles ainda pior. Jesus passava todas as vezes pelo Vale do Cedron. Ele se encontrava com toda essa população rejeitada. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. O Senhor não pregou no inferno espiritual, porque no inferno espiritual não há resgate. Uma vez condenado, condenado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quando estivermos no céu, não haverá a menor possibilidade de cair de lá, de sair de lá. A salvação é eterna, a condenação também. Não há como sair da condenação. Mas Jesus pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos em prisão são os espíritos que estão aprisionados nas drogas, nos vícios, na doença, na enfermidade, no mundanismo, no pecado, na luxúria, na mentira, no engano, na falsidade, mas também aqueles que estão aprisionados em enfermidades. Então Jesus desceu ali e pregou aos espíritos em prisão e eles foram libertos. Quero dizer uma coisa para você: Jesus ainda passeia no Vale do Cedron. Escreve aí: Jesus ainda passeia no Vale do Cedron. Em Isaías capítulo 53, a palavra do nosso Deus diz que Ele veio para curar, para libertar os cativos, e as suas pisaduras nos trouxe cura. E o apóstolo Pedro, no seu sermão em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer: o Senhor, pelas suas pisaduras, nos trouxe cura. Então quero que você entenda que Jesus ainda continua passeando no Vale do Cedron. Ele ainda continua visitando o Vale do Cedron. O Yeshua, o Cordeiro Pascal, ele continua passeando no Vale Cedron para a cura, para a restauração. E todo aquele que estiver doente, enfermo neste lugar será curado. Se crer no Senhor de todo o teu coração, você será curado. Mas veja, o Senhor continua passeando no Cedron. Agora, qual é a outra lição que nós temos sobre este lugar, o Vale do Cedron? O Akeldama também foi o lugar do suicídio de Judas. O suicídio de Judas. E aqui nós aprendemos como o pecado pode tornar amarga a nossa vida. Judas se mata por causa do pecado. Mas nós vamos aprender outra lição. O dinheiro de Judas, aquilo que ele lutou tanto por ele, foi o dinheiro que ele devolveu depois de ter remorso e se matou neste lugar. Nós podemos um dia fazer uma live para falar sobre o sentimento de suicídio. Eu quero muito falar sobre isso um dia. Falar sobre o sentimento de suicídio,
sobre o desejo de morrer, para que você repense sobre essas coisas. Pense novamente sobre isso. A Bíblia fala muito do suicídio, e a Bíblia tem uma palavra para o suicida, para o indivíduo que quer se matar. E o pior é que há um percentual muito grande de crentes querendo morrer, desejando a morte, por depressão, por angústia, por ansiedade, por medo, por pecado ou por qualquer outra coisa. Há muitas pessoas desejando a morte. Eu quero um dia fazer uma live, aqui ou no YouTube, para a gente falar sobre o sentimento de suicídio, o desejo de morrer. Judas Iscariotes não ficou no sentimento, ele buscou a morte. Mas a mensagem que está aqui não é apenas a mensagem da morte, que nós podemos fazer uma live sobre isso. A mensagem que está aqui é uma mensagem sobre o preço do sangue de Jesus Cristo. Preste atenção no preço do sangue de Jesus Cristo. O preço do sangue de Jesus. Jesus morre crucificado. Judas, cheio de remorso, devolve o dinheiro para os sacerdotes. Os sacerdotes pegam o dinheiro e compram o cedron, o inferno. Eles compraram o lugar que simbolizava o inferno. O sangue de Jesus compra o inferno. É valioso demais. É valioso demais. Ele compra todo o inferno. Ele compra todos que estão no inferno. Ele resgata todos que estão no inferno. Aquele dinheiro não foi um dinheiro maldito. Aquele dinheiro foi um projeto de Deus. Eu digo para você, querido, o inimigo cria um plano contra a tua vida. Deus pega o projeto para usar a seu favor. O inimigo cria um projeto para te destruir. Deus pega o programa para te abençoar. Glória a Deus. O dinheiro foi usado para comprar o inferno. O sangue de Jesus compra o inferno inteiro. Anote isso aí, mande uma mensagem para mim, mande um comentário. O sangue de Jesus paga pelo inferno inteiro. Não é lindo isso, irmãos? E agora eu quero apresentar para vocês como é o cedron hoje. E você vai ver aqui comigo como é o cedron hoje. Como é o cedron hoje. E eu preciso virar um pouquinho aqui para mostrar a vocês o caminho que Jesus fazia. Ele descia daqui dos muros de Jerusalém e ele passava pelo vale do Cedron, que ainda está escuro na imagem, é dia, mas está escuro, percebe? E eles passeavam por esse lugar e vinham orar no Getsemane, aqui do lado. E nós vamos estar lá em 2023 e eu vou mostrar para vocês pessoalmente, em loco, no lugar. Nós vamos então atravessar esse vale e você vai conhecer o que era o vale do Cedron, o inferno. Aqui hoje é um lindo parque, aqui é uma praça, uma linda praça, porque o inferno virou um paraíso. E isso também é uma mensagem de Deus para todos nós. O inferno virou um paraíso. E agora você pode olhar aqui, olha, o mesmo vale de Cedron, todo verdinho, cheio de plantas e árvores, porque o inferno virou um paraíso. Que mensagem linda de Deus aqui. O Senhor transforma o nosso inferno em um paraíso. O Senhor muda o nosso inferno para paraíso. Amém, querido? Aleluia! E olha, nós vamos pisar neste lugar. E aqui nós temos um lugar muito especial. Essa porta é chamada de Porta Dourada. E um dia nós podemos fazer uma live só sobre essa porta, ou várias lives, uma semana de live para falar dessa porta. A Porta Dourada é a porta por onde Jesus entrou triunfante em Jerusalém. E nós vamos lá em Jerusalém e você vai acompanhar comigo na Porta Dourada a presença de Yeshua e o que o Senhor tinha para falar na Porta Dourada. Amém? Você está sendo abençoado por essa live? Escreve aí, se você está sendo abençoado por essa live, manda para a gente uma mensagem. Está sendo bênção para você. Nosso terceiro lugar de hoje é o Getsemane, o Monte da Agonia, o lugar onde Jesus chorou e suou sangue. Eu disse para vocês que o lugar é todo coberto de pedras, é todo cheio de pedras, porque é um lugar de prensar azeitonas. Mas agora vem a nossa mensagem do Getsemane. Jesus começa a ser surrado na madrugada de sexta-feira. Como eu disse para vocês ontem,
ele começa a ser surrado na madrugada de sexta-feira. E ele vai descer e vai ser surrado na casa de Caifás, pelos soldados do templo. Depois ele é levado à casa de Pilatos e ele vai ser surrado pelos soldados romanos, que vão colocar nele uma coroa de espinhos e depois vão dar nele as chibatadas romanas, que são chibatadas com a chibata, com um chicote que tem 50 pontas, 50 hastes, e em cada haste existe um prego ou um osso amarrado à sua ponta. Quando bate na carne, ele dilacera a carne, ele arranca pedaços da carne. Jesus foi ali torturado. Mas por que Deus permitiu isso? Para que o seu sangue fosse derramado em toda Jerusalém. Jesus sai exatamente de Getsemane derramando sangue. E ele passa pelo Cedron derramando sangue. Ele sobe em Jerusalém derramando sangue. Ele vai à casa do sacerdote e derrama sangue na casa do sacerdote. Ele vai à casa do político e derrama sangue na casa do político. Ele vai à casa do rei e derrama sangue na casa de Herodes. Ele volta para o lugar do julgamento, que é a porta de entrada de Jerusalém, e ele derrama sangue na porta de entrada. Ele volta para dentro, na casa de Caifás, onde é amarrado a uma cruz, e ele derrama sangue sobre pessoas, e no caminho da via dolorosa, ele derrama sangue em toda Jerusalém. Ele sai de Jerusalém e derrama sangue no Gólgota, no monte do templo. Jesus derramou sangue em todo o espaço que ele andou, porque o sangue de Jesus compra o inferno. Então o sangue de Jesus derramado no Getsemane é o sangue que purifica as ações de oração. O sangue de Jesus derramado no Cedron, no Geena, é o sangue de Jesus que purifica o pecado daquele que está no inferno e tira ele do inferno. O sangue de Jesus derramado nas portas de Jerusalém é o sangue que é derramado nas nossas portas para nos proteger. O sangue de Jesus derramado no lugar dos sacerdotes, na casa dos sacerdotes, é o sangue de Jesus que é derramado pelos líderes espirituais. O sangue de Jesus é derramado na casa dos políticos. O sangue de Jesus é derramado na casa dos reis. O sangue de Jesus é derramado na casa dos simples. O sangue de Jesus é derramado na via dolorosa. O sangue de Jesus é derramado no monte do templo. Onde o sangue de Jesus passou, vida veio a Israel. Amém? A vida vem e o sangue de Jesus está sendo derramado sobre nós agora. Então você está entendendo por que Deus permitiu que ele fosse torturado? Para que o seu sangue esvaísse sobre toda Jerusalém. Amém? Para que o seu sangue esvaísse sobre toda Jerusalém e ele pudesse derramar o seu sangue sobre toda Jerusalém e purificar toda Jerusalém. E toda Jerusalém foi purificada pelo sangue de Jesus de Nazaré. Mas, irmãos, anota essa mensagem agora, porque aqui vem uma linda história. Ele derrama sangue sobre toda Jerusalém, mas ele se encontra com um homem chamado Simão. Simão, que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Simão agora tem uma lição para nós. Anote aí na sua Bíblia a lição que tem Simão. Simão é de uma cidade chamada Cirene. E a cidade de Cirene fica hoje no Iêmen, que é perto, no fim do território da Arábia Saudita. Um território que tem sofrido muito hoje. Ou seja, Simão era um gentio convertido, ele era um prosélito. Prosélito é um nome que se dá a um gentio que se converte ao judaísmo. E Simão era um gentio convertido. Ele era africano e ele vem do Iêmen. Ok? E todos os viajantes, os 2,5 milhões de pessoas que foram a Jerusalém naqueles dias da Páscoa, eles iam da seguinte maneira, anote aí, porque isso não está aqui no slide. Eles se vestiam, os homens se vestiam de branco e levavam seu sacrifício até o altar onde ele era imolado. Ali, depois de ser imolado o sacrifício, anote isso aí que é lindo, depois de ser imolado o sacrifício, o sacerdote pegava o sangue do sacrifício e jogava na veste branca do indivíduo. Então, o troféu do dia do Pêssar era voltar para casa banhado com o sangue do cordeiro. Simão, o cirineu, está indo
para ter suas vestes banhadas do sangue do Cordeiro no templo. Mas no meio do caminho ele encontra um cortejo e Jesus está sendo crucificado. Os soldados obrigam Simão a carregar a cruz. Ele agora fica impossibilitado de chegar no templo, porque o sangue está em toda a cruz e agora a veste de Simão está toda suja de sangue. Simão não pode voltar para casa, não pode voltar para o templo, ele tem que ir para casa, ele não pode voltar para o templo. Mas aí acontece algo sensacional. Durante o período em que ele carrega a cruz, ele observa Jesus. E ele observa, e ele não pode mais ir ao templo porque a sua veste branca foi suja de sangue. Então agora ele tem que assistir toda a crucificação. E ele assiste toda a crucificação. E ele descobre que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma mensagem aqui de Simão. O Senhor às vezes nos obriga a viver situações para conhecer o Filho de Deus. O Senhor nos obriga a viver situações, nos tira de um rumo seguro e nos coloca num rumo arriscado para nos fazer conhecer o Filho de Deus. Como é lindo isso, irmãos. Simão volta para casa com as suas vestes sujas do sangue de Jesus. E se você não sabe, ele se converteu. E os filhos dele são citados pelo apóstolo Paulo. São 2 missionários, os filhos de Simão, o Cirineu, o Simão de Cirene, o Simão do Iêmen, o africano que carrega a cruz para Cristo Jesus. Ele se converte nesse processo. O Senhor nos leva por caminhos de dor para conhecermos o teu Filho. Guarde isso, escreva isso na sua Bíblia. Então nós temos Simão carregando a cruz e sendo obrigado. Muitas vezes nós somos obrigados a carregar a cruz. Mas o Senhor está nos ensinando algo tão lindo. Anote aí então. O Senhor às vezes nos obriga a carregar a cruz para um bem maior no fim. E agora nós vamos para a última lição da nossa aula de Pêssar, da festa do Hag Sameach Pêssar de hoje. O Cordeiro, o sacrifício necessário. Não há Páscoa sem Cordeiro. Qual é a importância do Cordeiro, pastor? Qual é a importância do Cordeiro? Jesus foi visto por João Batista e esse disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro é o símbolo da pureza, é o símbolo da simplicidade, é o símbolo também do companheirismo e é o símbolo da santidade. O Cordeiro é o símbolo de alguém que passivamente aceita o seu chamado, a sua vocação, porque o Cordeiro não luta para ser morto. Não há festa sem Cordeiro. Não há Páscoa sem Cordeiro. Eu quero dizer para você que na sua vida não haverá libertação sem Jesus. Lembra que a festa da Páscoa significa libertação? Não há libertação sem Jesus. Não há Páscoa sem Cordeiro. Há 17 séculos Israel não celebra o Pêssar. Aliás, há 20 séculos Israel não celebra o Pêssar. Porque desde o ano 70 depois de Cristo, Israel nunca mais pôde celebrar o Pêssar. Então, há 20 séculos Israel não imola o sacrifício de um cordeiro. Curiosamente, hoje eles imolam uma galinha no dia da Páscoa. Acredita nisso? Uma galinha. Um frango é morto no dia da Páscoa. E eles dizem que não podem mais imolar o cordeiro puro. E eles então matam algum animal para lembrar a aliança. Mas não há cordeiro, não há Páscoa. Não há substituto para o cordeiro. Você entende isso? Você não pode colocar outro Deus no lugar do cordeiro. O cordeiro é Jesus e não há Páscoa sem cordeiro. Anote isso para mim, mande uma mensagem para mim. Não há Páscoa sem cordeiro. Não há libertação sem cordeiro. Não há perdão de pecados sem o cordeiro.
Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Por que não há perdão de pecado sem o Cordeiro? Porque o Cordeiro foi determinado por Deus como preço de morte para a remissão de pecado. Porque o preço pelo pecado é a vida. Então a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor não quer que nós morramos. Então Ele determinou que um cordeiro fosse morto em nosso lugar. Mas o salário do pecado é morte. Mas dando a nós a chance de arrependimento, Ele colocou um cordeiro em nosso lugar, um animal de vida inferior, de valor inferior para Deus. Então Ele permitiu que o animal morresse, para que você não morresse, para que você tivesse a chance de se arrepender. O salário é morte, Ele não pode revogar isso, mas Ele pode colocar um substituto. E Ele colocou o cordeiro, e Jesus é o cordeiro. Então, meu querido, então, minha querida, não há Páscoa sem cordeiro, não há remissão de pecado sem cordeiro.